Mesmo sentado, vamos ler do verso 16 até o verso 30. Na minha versão diz assim: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos, isto é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Deus, coloco a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Peço graça, misericórdia, porque eu não sou digno de estar aqui, não sou digno deste ministério, mas a tua promessa é infalível. Apesar de mim, o Senhor me escolheu para esta tarefa. Aqui estou. Que a tua mão me conduza durante a exposição da tua palavra. Que o teu Espírito atue na minha vida, atue na vida de todos que estão aqui e de todos que porventura estão nos acompanhando pelos canais da igreja ou que ainda ouvirão esta mensagem, para que haja transformação e o teu nome seja exaltado nas nossas vidas. É como eu oro também com a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o título desta mensagem de hoje é Quase Salvo. Quase salvo, porém totalmente perdido. Você conhece alguém assim? Que está quase salvo, está quase lá, mas na verdade está totalmente perdido. Eu queria começar analisando com vocês a relação desse trecho que nós lemos aqui do Evangelho de Mateus com os 3 versículos
imediatamente anteriores, isto é, o contexto imediato anterior. Se nós cremos na inspiração da palavra de Deus, nós precisamos também nos preocupar até mesmo com a maneira como os textos estão dispostos nos evangelhos e também nas cartas, em toda a Bíblia, por assim dizer. Não é por acaso que um texto é colocado após ou antes de outros textos. Se cremos que o Espírito Santo conduziu homens de Deus, homens santos, homens piedosos, a escrever a palavra, nós precisamos também dar atenção ao contexto do livro, ao contexto em que o texto está inserido. Então, por exemplo, o que está acontecendo nos versículos 13, 14 e 15? Sobre o que Mateus trata? O que ele registra? Diz assim: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. A percepção que eu tenho, queridos, quando eu leio o contexto imediatamente anterior, é que o evangelista Mateus parece querer comparar, relacionar a singeleza e a sinceridade de uma criança, a quem pertence o reino dos céus, o reino de Deus, com a hipocrisia, a desfaçatez de alguém que tem o seu coração dividido diante do Senhor. Eu não estou querendo dizer com isso que as crianças são totalmente puras. Aliás, ninguém é. Só houve um, e esse foi Cristo Jesus. Até as crianças são naturalmente pecadoras, porque todos nós herdamos o pecado natural, o pecado original, lá do Éden, lá do nosso representante, Adão. Então as crianças também têm naturalmente um coração corrompido, mas o que Mateus está destacando aqui é a sinceridade delas, é a singeleza. E você sabe como é a criança, às vezes a sinceridade é tanta de uma criança, a espontaneidade é tanta, que ela fala ou faz coisas que deixam os adultos de cabelo em pé, até envergonhados às vezes. Às vezes você brinca com a criança e a criança fala mesmo, revela coisas que às vezes nós adultos temos vergonha de dizer, mas a criança fala, ela é espontânea, a criança é sincera. Então, Mateus está querendo destacar essas características da criança. Agora, veja como que imediatamente depois dessa passagem, Mateus registra justamente o episódio envolvendo o texto que nós conhecemos como o jovem rico. Talvez esteja aí na sua Bíblia, né? Antes do versículo 16, esse título, o jovem rico. Quem era esse homem? Ele não tem nome, mas a Bíblia nos revela algumas características dele. A primeira delas, esse homem era um religioso, mas não alguém regenerado. Ser religioso não significa automaticamente alguém transformado.
alguém regenerado, alguém que já experimentou a conversão genuína, o novo nascimento. E por que eu digo isso a respeito daquele homem? Por exemplo, esse texto está também, ou essa passagem está também registrada em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Também está no Evangelho de Lucas capítulo 18, a partir do verso 18. E em Mateus 10, 17, a Bíblia vai dizer, o evangelista vai dizer, que esse homem se ajoelhou diante do Senhor Jesus Cristo. Ora, ninguém se ajoelha diante de uma pessoa sem, no mínimo, a considerá-la em algum aspecto superior a ela própria. Você só se ajoelha porque você, de alguma maneira, a respeita, a considera. Só que esse homem era mais um religioso no meio da multidão que observava Jesus de longe, observava Jesus à distância. Olhando para o versículo 16 de Mateus, a Bíblia diz que aquele homem chamou Jesus de mestre. Ora, ao se ajoelhar e ao chamar Jesus de mestre, aquele homem então demonstra enfaticamente a sua reverência pela autoridade de Jesus Cristo. E quando você caminha um pouco mais adiante no próprio texto, você chega então ao versículo 18. E no 18, 19 e 20, nós lemos assim: e ele lhe perguntou, ou seja, perguntou a Jesus, quais os mandamentos? Jesus respondeu, conta comigo aqui por favor, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. 5, e mais um, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Qual foi a resposta do jovem no versículo 20? Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda foi a réplica dele a Jesus. Amados, preste bem atenção. Mateus está nos revelando que aquele homem era um exímio cumpridor da lei. Ele conhecia a lei de Moisés. Os 5 mandamentos que Jesus citou estão registrados naquilo que nós conhecemos como decálogo, isto é, os 10 mandamentos. Está lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 12 ao versículo 16, esses 5 mandamentos. E o 6º mandamento que Jesus mencionou, a respeito de amar o próximo, está também na lei, em Levítico, capítulo 19, versículo 18, que Jesus repete, menciona, também nos evangelhos, ao falar dos 2 grandes mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Agora, um detalhe aqui é muito importante. Dos 10 mandamentos, lá de Êxodo 20, 4 deles, se você já reparou, se referem ao relacionamento do homem com Deus. Os demais mandamentos do decálogo, são esses aqui que foram mencionados, se referem ao relacionamento do homem com o próprio homem. Tem a ver com relacionamento interpessoal, tem a ver com o comportamento do homem aos olhos dos outros homens, tem a ver com o comportamento do homem nas suas relações sociais, interpessoais, no seu dia a dia. Veja que até este momento,
Jesus não mencionou de maneira contundente, enfática, o relacionamento desse homem com Deus. Jesus se limitou a mencionar os mandamentos horizontais. Você com o seu semelhante, eu com você. Jesus não mencionou os mandamentos na perspectiva vertical, o homem com o seu Criador. Mas aí a gente avança até o verso 21, que é a resposta de Jesus à indagação daquele homem rico. O que Jesus diz no versículo 21? Olha aí para a sua Bíblia. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Olha, o que representa a resposta de Jesus aqui, amados? A resposta de Jesus no versículo 21 traz uma informação surpreendente e ao mesmo tempo preocupante. Surpreendente por quê? Porque até então, a informação é a respeito de alguém religioso, alguém reverente, alguém que se apoiava naquilo que fazia. Mas é espantoso, é preocupante, por quê? Porque a resposta de Jesus indica que aquele homem, a bem da verdade, tinha uma pendência espiritual na sua vida. Havia uma lacuna, havia algo ainda em aberto, que precisava ser preenchido, precisava ser suprido. Repare bem o que foi que Jesus disse. Jesus disse assim, ele começa com a sua resposta: se você quer ser. O que isso significa em outras palavras? Que ele ainda não era. Ele não era aquilo que se pensava que ele fosse. Mas continua analisando ainda a resposta de Jesus comigo. Jesus diz assim: venda, os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Grifa aí essa forma verbal, terá. Você terá. Do verbo, você ainda não tem. Terá é futuro. Então perceba que a resposta de Jesus está revelando a real condição daquele homem religioso. Aquele homem ansiava herdar a vida eterna, mas Jesus está revelando para ele que ele ainda não tinha um tesouro no céu. Até lhe seria possível ter, mas ele ainda não tinha. Em outras palavras, amados, aquele homem ainda não havia experimentado a regeneração, o novo nascimento. Ele estava quase lá, mas ele estava ainda totalmente perdido. Com Jesus, não existe uma terceira via, um terceiro caminho. Ou você está, ou você não está. Ou você é, ou você não é. Essa é a grande verdade. E Jesus está descortinando o coração daquele homem, para ele mesmo se perceber quem ele era, perceber a sua real condição. Embora aquele homem adotasse uma postura religiosa diante do Filho de Deus, na verdade ele ainda não tinha experimentado o novo nascimento. Também é interessante você notar mais um detalhe, querido. Volte comigo ao versículo 16. Aquele homem diz assim: mestre, que farei de bom para alcançar
a vida eterna. Você está percebendo a dúvida daquele homem? Aquele homem está entendendo, no seu íntimo, que ele mesmo precisa de algo. Ele está entendendo que falta-lhe alguma coisa. No fundo, amados, o próprio homem não estava tão seguro quanto a sua salvação, porque ele precisa de uma confirmação de Jesus. Ele precisa que essa verdade seja reafirmada no seu íntimo, porque ele sabe, ele está se sentindo incomodado. E tem mais um detalhe aqui ainda na fala deste homem no versículo 16. Ele pergunta: o que eu preciso fazer de bom? Como se a salvação dependesse do que ele viesse a fazer. Você está percebendo as concepções equivocadas deste homem acerca da salvação? Acerca da comunhão do homem ou dele mesmo com o próprio Deus? Então, o primeiro ensinamento que nós tiramos daqui é com respeito à nossa própria condição. Você tem certeza da sua salvação? Ou você ainda está em dúvida a respeito dela? Isso incomoda o seu coração ainda? Você sabe que todos nós estamos sujeitos a incidentes, acidentes. Você sabe que nós não temos controle sobre o nosso futuro. Nós podemos ser acometidos de uma enfermidade da noite para o dia. Nós podemos ser surpreendidos por um acidente. E nesse acidente, vira óbito. Quem está isento dessas coisas? Quem de nós aqui pode garantir que vai chegar em casa são e salvo? Pelos seus próprios meios, pelo seu próprio esforço. Na época da Covid, eu mesmo fiquei internado 9 dias no hospital, 5 dias de UTI e 4 dias, ou melhor, 4 dias de UTI e 5 dias na enfermaria. Quase fui a óbito. A graça de Deus sustentou minha vida. Então ninguém está livre de enfermidade. Você sabe também, porque a Bíblia diz isso, que Jesus vai voltar. A volta de Jesus, meu irmão, é tão real quanto eu e você estamos vivos aqui nesta noite. E a pergunta que eu e você devemos nos fazer é a seguinte: quando ele voltar? Como nós acabamos de cantar aqui em uma das nossas canções, quando Jesus voltar, eu e você estaremos prontos para nos encontrarmos face a face com ele? Qual vai ser a sua reação? O que Jesus há de dizer a teu respeito, ao meu respeito? Queridos, em Romanos capítulo 8, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem essa convicção? E se você a tem, é com base em quê? Ou será que algo te incomoda? Será que algo ainda não está muito claro no seu coração acerca da salvação que só Cristo Jesus tem para oferecer? Eu queria que você pensasse nessas coisas nesta noite. Aquele homem estava em dúvida. Ele vai até Jesus e faz uma pergunta, porque no seu íntimo ele está incomodado. Talvez esse incômodo seja também o seu nesta noite. Segundo ponto, aquele homem
além de ser um religioso não regenerado, era também um homem de posição, era um homem importante, mas com o coração completamente dividido. Pastor, por que você diz que ele era um homem importante? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas 18, versículo 18. O que você lê aí? Lucas 18, 18. Como eu disse, esse episódio é narrado também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Lucas 18, 18 vai dizer que aquele homem era o quê? Um homem de alta posição, um homem socialmente influente, um homem de destaque, onde vivia, com quem convivia. Era um homem importante, um homem que tinha um status social, mas era um homem também que, além disso, estava com o seu coração dividido. O coração daquele homem não era íntegro. E a resposta de Jesus no versículo 21, amados, é como uma flecha na mão de um arqueiro eficiente, que acerta com precisão o alvo, e o alvo aqui era o coração daquele homem. Jesus tocou no ponto crucial da vida daquela pessoa, o coração. O que é o coração na palavra de Deus? O que o coração representa nas Escrituras Sagradas? O coração, amado, é a fonte, é a sede dos sentimentos mais íntimos da pessoa, a fonte dos desejos. A palavra de Deus chega a dizer que a boca profere aquilo de que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de amargura, o que você vai proferir? Amargura. Se o teu coração está cheio de ódio, de raiva, de rancor, o que você vai proferir? Ódio, rancor. Então, conhecer o coração é importante. Só tem um detalhe: nem mesmo nós somos capazes de conhecer completamente o nosso coração. O único que é capaz de sondar, de escrutinar o nosso coração completamente, precisamente, é Deus. E é isso que o Senhor está fazendo aqui. O Senhor está revelando a condição do coração daquele homem. Jesus está tocando no ponto crucial da vida daquela pessoa. E talvez Jesus hoje esteja, a partir da sua palavra e com seu Santo Espírito, tocando também aqui em alguns corações, revelando a realidade de alguns entre nós. Volte comigo no texto de Mateus. Olha o versículo 22. Você já leu, releu a resposta de Jesus no versículo 21. O que foi que Jesus disse para aquele jovem rico, para aquele homem? Vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o que acontece no versículo 22? Pense comigo. Qual foi a reação daquele homem à orientação de Cristo? Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se como? Alegre, como nós cantamos? Ele se retirou triste. Triste. Por que isso? Porque ele era dono de muitas propriedades. Amados, a reação daquele homem expõe um coração partido, um coração dividido entre dois senhores.
Note que aquele homem não proferiu depois disso nenhuma palavra a mais. Ele não profere mais nada. Mas tem um detalhe: a reação dele, a postura dele, a atitude dele, revela quem na verdade ele era, revela a condição dele. Aquele homem estava dividido entre Deus e a sua riqueza, entre Deus e o seu dinheiro. E muitos na sociedade estão assim, divididos. Não sabem se servem a Deus ou se servem a outras pessoas, a outras instituições. Estão divididos. Não dizem com a própria boca, mas a postura, as atitudes, revelam muita coisa a respeito de cada um de nós. Então, às vezes, você não precisa declarar com os seus lábios, mas o que você faz, a maneira como você se comporta, a postura que você assume diante de Deus, diante do corpo de Cristo, diante das Sagradas Escrituras, revela a sua condição espiritual, revela se você é uma pessoa religiosa ou se você de fato é uma pessoa regenerada. Você não precisa declarar com palavras, objetivamente, mas as suas escolhas, as suas preferências, as suas prioridades vão falar algo muito importante acerca de você. Na sociedade, queridos, há quem esteja dividido, por exemplo, entre o discurso e a prática, entre aquilo que profere e aquilo que faz. Tem gente que é muito bom em discursar, em falar, fala que é uma beleza, mas faz pouca coisa. A prática não é coerente com o discurso. A pessoa tem uma lábia maravilhosa, dá nó em pingo d'água, como a gente fala, Convence, se você deixar a pessoa falar, ela fala que é uma beleza, vem com aquela voz melosa, aquela conversa de Cerca Lourenço, aquela conversa para boi dormir, aquele me engana que eu gosto, mas na prática, no dia a dia, é outra coisa, é outra pessoa. Tem gente, amados, que da boca para fora diz que serve a Deus, que ama a Deus, mas as suas atitudes, as suas escolhas, as suas prioridades demonstram que ela não ama coisíssima nenhuma. E quem falou isso foi Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21. Veja se não foi Cristo que fez esse alerta. Para não parecer que é a ideia do pastor Albert, para não parecer que é ideia da igreja de Soteco, veja o que está na sua Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse assim, em tom de alerta: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então tem muita gente da boca para fora chamando Deus de Senhor, tem muita gente que reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, como alguém que morreu e que milagrosamente ressuscitou. Tem gente que até sabe que Jesus vai voltar, mas não anda na prática da palavra de Deus, não anda segundo a vontade do Senhor, anda ao contrário. Então, para essas pessoas, está se cumprindo o que Jesus disse em tom de alerta aos seus discípulos: nem todo aquele que me chama de Senhor
estou parafraseando aqui, tá? Nem todo aquele que me chama de Senhor vai entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque eles não vivem de acordo com os meus mandamentos, eles não obedecem a minha palavra, eles não fazem a minha vontade, eles caminham de acordo com a própria vontade, com aquilo que eles têm na cabeça. Mas há também quem esteja dividido entre Deus e os seus familiares. Pastor, entre os familiares, também entre os familiares. E essa é uma realidade intrigante. Intrigante. Abra sua Bíblia em Mateus 10, 37. Pastor, é verdade isso? É verdade, meu irmão. Tem gente que por causa da tradição familiar, costume de família, né? Se afasta de Deus, não se posiciona, não diz claramente o que quer. São pessoas que também andam divididas, coração dúbio, uma hora quer, outra hora não quer. Jesus disse assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Agora olha o versículo 39. O que Jesus continua dizendo? Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. O que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui, queridos, é que há pessoas que estão divididas entre Deus e a família, e entre Deus e os próprios projetos. Existem questões, amados, culturais ou socioculturais, tradições familiares, que a gente precisa quebrar, para dar uma resposta positiva ao desafio de Jesus, ao convite de Jesus de segui-lo. E que resposta você vai dar a Jesus? Você vai colocar os seus projetos à frente dos projetos de Deus? Jesus está dizendo que todo aquele que quer preservar a sua vida, no final da história, vai perder a própria vida. Perder a própria vida aqui, amados, é perder a comunhão com Deus eternamente. A nossa vida só tem sentido quando ela é vivida de acordo com a vontade de Deus. Eu não sei se você já experimentou isso, mas é sobre isso que o Senhor Jesus está dizendo. Se você quiser priorizar os seus projetos, os seus planos, você, no final das contas, querido, vai jogar a oportunidade da sua salvação, da sua regeneração, da sua redenção fora. Mas Jesus também está afirmando que todo aquele que perder a sua vida por causa dele, no final das contas vai ganhar a própria vida, vai preservar a vida. Isto é, quem entregar a sua vida, os seus projetos, o seu coração, os seus desejos nas mãos do Senhor, para que o Senhor aperfeiçoe, para que o Senhor lapide, para que o Senhor molde, de acordo com o que o Senhor mesmo tem para nós, tem para você. Jesus está dizendo que essa pessoa vai ganhar a sua vida, vai ter a sua vida preservada. Então é uma questão de escolha, só que a decisão é agora, é hoje. Você não pode adiar essa decisão.
Você não pode ficar protelando essa decisão, porque você não sabe o que vai acontecer com você. Há quem esteja dividido também, queridos, entre Deus e os atrativos deste mundo. Tem gente que está muito encantado com esta terra. Se você cogita a possibilidade da pessoa ir morar no céu, ela é capaz de dizer assim: não, deixa eu ficar aqui está muito bom. Tem gente que não quer ver Deus. Tem gente que está tão enraizado nesta terra, que já perdeu, queridos, a perspectiva do céu, a perspectiva do corpo glorificado, a perspectiva de novos céus e de nova terra, onde não haverá dor, onde não haverá choro. Só que as pessoas estão tão intrincadas com isso aqui, estão tão envolvidas com os seus projetos, com os seus bens, com as suas riquezas, que elas já não estão se importando mais com aquele grande dia. João disse, na sua primeira carta, capítulo 2, a partir do versículo 15, ouça: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, diz João, permanece para sempre. Você tem feito a vontade de Deus? Sim ou não, queridos? Pense nisso. Terceiro ponto. Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 19. Olha o versículo 25. O nosso terceiro ponto começa no verso 25 e tem a ver com a reação dos discípulos de Jesus. Interessante, né? A reação dos discípulos de Jesus. Queridos, o versículo 25 diz assim: ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Amados, o versículo 25 indica uma compreensão equivocada sobre a salvação. E esse equívoco, creio eu, que é muito comum entre as pessoas. Penso eu também que os discípulos de Jesus imaginaram o seguinte: ora, aquele homem é um homem rico, é uma pessoa religiosa, é alguém muito importante na sociedade, e além disso, é alguém cumpridor da lei de Moisés. Então, com todos esses pré-requisitos, ou com todos esses atributos, Jesus acabou de dizer que aquele homem não tem um tesouro nos céus. Em outras palavras, Jesus acabou de dizer que aquele homem não está salvo. Um religioso, um cumpridor da lei, pelo menos parcialmente, né? Um homem de uma posição elevada no meio da sociedade, um doutor talvez, um juiz, um magistrado, um político, um presidente da república, um senador, um deputado, um grande empresário na nossa região, no nosso estado, no nosso município. Jesus está dizendo que essa pessoa, com todos esses atributos, ainda não tem um tesouro guardado no reino dos céus. E isso dá um nó na cabeça dos discípulos. Se aquele homem que observava a lei ou parte da lei não está salvo, quem então poderia estar? Quem poderia estar salvo? O que mais aquele homem deveria fazer para herdar a vida eterna? Foi isso que os discípulos pensaram. Olha para o verso 16 aí na sua Bíblia de novo, querido. Que farei de bom para alcançar a vida eterna? Então, na cabeça daquele homem,
ele tinha que fazer alguma coisa, senão ele não seria salvo. Olha o versículo 27 agora. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Essa pergunta do apóstolo Pedro, amados, no versículo 27, revela mais uma vez uma compreensão precária sobre a vida cristã. Muitas pessoas acreditam que o Evangelho é algo que vai lhes proporcionar fama, riqueza e poder. Muita gente, quando se converte, acha que todos os seus problemas estarão resolvidos. E como eu disse, ela vai agora obter fama, riqueza e poder. Quando na verdade as Escrituras não falam isso a respeito da vida cristã, a respeito do verdadeiro Evangelho. Amados, o Evangelho é um chamado para morrermos diariamente, para nos humilharmos constantemente e para servirmos a Deus integralmente. É isso que é o Evangelho. O Evangelho não é para te dar fama. O Evangelho não é para tornar você rico. Quer ficar rico? Estude, trabalhe. Mas tem gente pensando isso a respeito do Evangelho. Evangelho é renúncia. Evangelho é entrega. Evangelho é uma antagonia. É você morrer para viver. Morrer para você mesmo, mas viver para Cristo. O Evangelho é você negar a si mesmo, mas assumir a vida de Cristo, os propósitos de Deus. Isso é o Evangelho. Então, amados, para a gente finalizar, queria que você anotasse 3 aplicações aí desta mensagem. A primeira delas, olhe de novo comigo para os versículos 23 e 24 do texto. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amados, Deus não aceita um coração dividido. Guarde isso. Não saia daqui pensando algo diferente disto. Tome isso como verdade. Se o seu coração ainda está dividido entre Deus e qualquer outra coisa, é hora de você tomar uma posição. É hora de você dar um passo de fé. É hora de você tomar coragem e se decidir por Cristo, ainda hoje. Muitas pessoas acham que podem servir a Deus dessa forma, dividido. Para essas pessoas o Senhor diz o seguinte: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Percebam que o Senhor não aceita uma busca parcial. Tem gente que está há anos nos bancos das igrejas, buscando a Deus parcialmente. A outra parte da sua mente, do seu coração, do seu desejo, está lá fora. Deus não aceita esse tipo de busca. Deus não aceita esse tipo de relacionamento. Ou você se entrega totalmente nas mãos dele, ou você ainda não é dele. Isso está em Jeremias 29, 13. Segunda aplicação. Olha mais uma vez para o versículo 26, na sua Bíblia. Jesus
olhando para eles, para os discípulos, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. A salvação, querido, é concedida pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação não é adquirida por nenhuma obra que você faça, por nenhuma oferta que você dê, por nenhum dízimo que você devolva. Salvação não é isso, amado. Você não compra um pedacinho no céu com os seus bens, com os seus diplomas. Não, o céu não está à venda. A salvação é gratuita, mas é pela fé em Cristo Jesus, é pela fé na pessoa bendita do Filho, e somente nele, não mais em qualquer outra pessoa. Basta você crer no Filho de Deus, basta você crer em Cristo Jesus e aceitá-lo, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, que os seus pecados hão de ser perdoados. Você não precisa pagar para ser salvo, mas você precisa crer, conforme as Escrituras dizem, no Filho de Deus, em Cristo Jesus. Aquele homem achou que por cumprir vários itens da lei, ele estaria salvo, mas o apóstolo Paulo mesmo diz, que se você descumprir um item da lei, um sequer, você se faz condenável, como outra pessoa que, por exemplo, descumpre toda a lei. Ah, pastor, mas eu só descumpri o item, se fez condenável. Então, pela lei, ninguém é salvo, porque nenhum de nós tem condição de cumprir a lei. Você pode cumprir 50 mandamentos, se você descumprir o 51º, já era. Então é por isso que a salvação não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez, porque Ele cumpriu a lei de Deus. Ele é a nossa propiciação, Ele é o nosso sacrifício, o sangue dele vertido na cruz é que perdoa, é que redime os nossos pecados. Então é por isso que você precisa crer em Cristo Jesus, só isso. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então você não pratica boas obras para ser salvo, você pratica boas obras em decorrência da sua salvação. É diferente, entendeu? É o contrário. Terceira e última aplicação, guarde também isso, versículo 28 e 29, e Jesus lhes respondeu, em verdade lhes digo, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Amados, Jesus garantiu aos seus discípulos, que qualquer pessoa que o seguir, qualquer pessoa, inclusive eu e você, qualquer pessoa que o seguir, jamais perderá aquilo que verdadeiramente é importante, quer nesta vida, quer na vida futura.
Queridos, entendam uma coisa: Deus há de recompensar a cada um dos seus servos. Deus nunca desamparou, não desampara e não desamparará o seu povo. Vale a pena você confiar nesse Deus, vale a pena você colocar a sua vida aos cuidados dEle. Tenha esta certeza, queridos, com Deus a gente nunca perde nada, muito pelo contrário, a gente só ganha, até mesmo a fé, da qual nós precisamos, para poder crer no Filho dele, é Ele que nos dá. A Bíblia diz que o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Há até uma canção muito bonita, acho que é do Paulo César, né? Que fala isso. Ele é o autor, Ele é o consumador, aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Então vale a pena, meu irmão, você que me ouve nesta noite, aqui ou pelas redes sociais da igreja, vale a pena crer no Filho de Deus, vale a pena colocar a sua vida, o seu coração nas mãos do Senhor, entregar os seus planos, entregar os seus projetos de vidas nas mãos do Senhor, para que Ele refaça tudo segundo a vontade dEle. Eu queria te convidar a experimentar isso nesta noite. Eu queria te convidar a dar esse passo de fé nesta noite. Se você ainda não deu, faça isso hoje. Não espere para amanhã. Você não sabe o que há de ser da sua vida amanhã, depois da manhã. Como eu disse, eu estava em casa, aparentemente bem, e naquele fatídico dia, eu comecei a passar mal, fui para o hospital, achando que era uma coisa, um remedinho aqui e ali, ia voltar. A enfermeira virou para mim e falou: olha só, o senhor vai ter que ficar internado. E ali eu fiquei, foi um domingo à noite. E fiquei de domingo para segunda, de segunda para terça. Na terça à noite meu estado piorou e ela falou: olha, o senhor vai ter que ser transferido para a UTI. Eu não tenho medo da morte, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Eu virei para a doutora e falei: doutora, eu quero que a senhora seja franca, eu não tenho medo de morrer, não tenho medo da morte, eu só queria saber o que vai acontecer comigo. Eu só queria que a senhora fosse clara, não precisa esconder nada de mim. Eu vou ser entubado, o que vai acontecer? Ela falou: não, o senhor não vai ser entubado, mas se precisar, vai. Eu falei: então tudo bem, vamos embora. E fomos. E lá a minha oração era: Senhor, Tu és o dono da vida, minha vida é Tua, o Senhor deu, se o Senhor quiser tirar, o Senhor tire, eu estou pronto. Eu sei qual é o meu destino, eu sei o que vai acontecer comigo, se eu fechar os olhos aqui e agora. E você? Você sabe o que vai acontecer com você? Queria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus nesta noite, você pode fazer essa oração comigo. Quando eu aceitei Jesus do lugar onde eu estava. O presbítero que pregou naquela noite nos convidou a fazer uma oração, e nessa oração entregar a sua vida a Cristo. E eu fiz. Eu nunca mais fui o mesmo, e aqui estou hoje pregando para vocês. Então, se você quiser entregar a sua vida para Cristo, talvez você que esteja me ouvindo, se você também quiser fazer a mesma coisa agora, ore a Deus, confessando os seus pecados,
arrependendo-se dessa vida que você tem vivido, que você tem levado em desobediência. Entregue a sua vida para Cristo agora. Faça essa oração pessoal. Mas se você quiser também vir aqui, para que eu possa orar por você, você também tem liberdade. Se você quiser me procurar no gabinete, conversar comigo em particular, você também pode fazer isso. Esta igreja está aqui para te orientar naquilo que for preciso. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, salva vidas, Pai. Salva vidas que ainda não te pertencem, mas as quais o Senhor já conhece de antemão. Desperta essas pessoas por meio da Tua palavra, por meio do agir do Teu Espírito Santo. Incomoda esses corações, quebranta, ó Deus. Tira, Senhor, todo impedimento, que caia por terra a vergonha, a timidez, e que no lugar de tudo isso, Teu Espírito coloque coragem, coragem para confessar a Cristo, coragem para, ó Deus, se quebrantar diante do Teu Filho bendito, coragem para assumir uma posição diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ah, Deus, salva pessoas nesta noite, transforma as nossas vidas. Talvez, Senhor, aqueles ou aquelas que precisam também de um reencontro contigo nesta noite, que assim seja, Deus. Faça, Senhor, conforme diz a Tua palavra, que a Tua palavra é viva, é eficaz, ela não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre aquilo que está no Teu coração, aquilo que é a Tua vontade, aquilo que lhe apraz. Que seja assim nesta noite, Deus, nos nossos corações, em nome de Jesus, amém.